up, guys? Tudo bem com vocês? Sou a Vânia, sou professora de inglês e hoje a gente vai bater um papo sobre como fazer conversação desde o nível básico. Vamos lá? Depois de 4 anos com a escola de inglês Bilingual Now, para quem não conhece, sou a fundadora da Bilingual Now, uma escola de inglês especialista em aulas particulares. Então, depois de 4 anos trabalhando nesse mercado e sendo professora ainda antes disso, eu posso te dizer com convicção de que eu sei que é possível que você faça a conversação desde o nível básico em inglês. O que você vai precisar é de algumas ferramentas de aprendizado e ter o mindset focado na transformação que você precisa que aconteça na sua vida para que a sua conversação flua, ok? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai falar é que não é possível fazer uma conversação de nível avançado quando você está no nível básico. Então vamos já derrubar essa ideia que talvez você possa ter, que você vai criar frases complexas e falar de assuntos complexos. Você não vai fazer isso no nível básico, tá? Porque você não tem vocabulário, porque você não tem estrutura, porque não existe uma base fundamentada para que a sua comunicação seja efetiva. Quando você está no nível básico, a melhor forma de caminhar para começar a fazer conversação é criando frases ou copiando frases já existentes que passam uma mensagem. Então, este é o primeiro caminho que você pode tomar, que você pode trilhar quando você pensar em falar inglês, quando você estiver no nível básico, ok? Então, como que você vai fazer isso? Então, você vai pegar temas específicos, por exemplo, temas de viagens, e você vai pegar as perguntas e respostas mais comuns quando falamos de viagem. Por exemplo, para onde você foi? De onde você está vindo? Ou o que você fez enquanto você estava lá? Ou para onde você gosta de ir? Que tipo de viagem você gosta de fazer? Todas as perguntas que são comuns de tema de viagens e possíveis respostas a elas. E você vai copiar isso e praticar isso o máximo que você puder. Então, a ideia aqui não é aprender a língua inglesa. É aprender frases que vão te ensinar a se comunicar em inglês. Isso é uma técnica que não vai funcionar em todos os níveis, tá? Você precisa se tornar um aprendiz independente. Para que isso aconteça, você precisa fazer uma transição de uma metodologia de aprendizado para outra. Mas, se você nunca fez inglês antes, nunca teve a oportunidade de conversar inglês com outras pessoas, esse é um caminho que vai te ajudar a ter sucesso desde o nível básico. Então tá, a primeira coisa que a gente aprendeu aqui é que você vai pegar frases prontas de temas específicos, possíveis respostas e perguntas sobre esse tema, e você vai praticar isso na sua cabeça, você vai praticar isso em voz alta, para que você consiga fazer aquilo com excelência, ok? Segunda técnica muito importante para você que quer falar inglês desde o nível básico. Você precisa estar com pessoas ao seu redor que, primeiro, acreditem em você. Segundo, não façam piada do seu sotaque ou das suas criações em inglês. Por que eu falo isso? Aqui na Bilingual Now a gente faz treinamentos muito intensos com os nossos professores sobre a nossa cultura, de como é aprender uma segunda língua. E por que a gente faz isso? Porque a gente vê muitos alunos por aí que travam na conversação porque tiveram experiências mal-sucedidas com outros profissionais. Então, escolher um professor de inglês, um dia eu posso fazer um vídeo sobre isso. Você quer um vídeo sobre como aprender a procurar e achar um professor de inglês para você? Bota nos comentários que se você falar que quer esse tema, eu vou criar um vídeo sobre isso para você, tá? Mas voltando ao assunto. Então a gente vê por aí muitos profissionais que fazem piada do sotaque do aluno, que não tem uma boa postura na hora de fazer uma correção em aula. Então, se você está no nível básico, você está aprendendo a se apresentar em inglês, e você comete um erro de alguma coisa que seu professor já te ensinou, e o professor vem com uma postura do tipo, sargentão, né? Já te ensinei isso, você já tinha que saber isso, como que você tá errando isso de novo? Nossa, mas essa pronúncia... Se alguém chega com essa postura em aula com você, isso já te acanha, isso já te reduz a nada e te deixa super desconfortável para falar inglês com outras pessoas. Então, preste atenção em quem está ao seu redor e com quem você está contando para aprender inglês ou para conseguir falar inglês. Isso é muito importante, tá? E o último ponto que eu quero abordar aqui com vocês é: a gramática é importante.
Então, por um lado, como eu falei no começo, você pode aprender frases prontas. Isso vai te deixar pronto para falar de qualquer assunto que seja em inglês, desde que a gente se limite àquelas frases, mas funciona, você já vai conseguir falar. Mas se você aprender a gramática vai te ajudar a estruturar o inglês com qualquer tema, com qualquer pessoa, em qualquer situação. Eu vou te dar um exemplo disso. Quando você entende o que é o verbo to be e como ele se comporta na hora de fazer perguntas, qual a finalidade dele, como montar perguntas e respostas com ele, você pode falar com qualquer pessoa de qualquer assunto. Por exemplo, se eu estiver falando sobre medos, eu posso usar o verbo to be. I am afraid of dogs. What are you afraid of? Eu consigo fazer essa pergunta e resposta porque eu sei como o verbo to be se comporta. Eu sei como montar uma pergunta com ele. Então, você também pode falar de viagens, como eu fiz, como exemplo que eu dei no começo. Por exemplo, where are you going to? Or what places are you visiting? Para eu fazer essas perguntas, não é eu tenho um tempo verbal trabalhado, mas eu tive que saber usar o verbo to be, como que ele se comporta numa pergunta. Entende? Então não dá para você negligenciar a gramática para sempre e achar que você vai falar inglês desde o nível básico. Não vai. Então faça um combinado dessas 3 coisas que eu acabei de te ensinar. Faça um combinado entre frases prontas sobre um tema específico para que eu consiga falar sobre aquele tema sem medo e com confiança. Procure pessoas que vão te ajudar no seu aprendizado, principalmente no mindset, para te deixar confortável e confiante na hora de falar. E estude a gramática. Eu tenho certeza absoluta que combinando essas 3 características e técnicas do aprendizado, você vai se desenvolver e vai começar a falar inglês desde o nível básico. Então, bota aqui nos comentários se hoje eu te ensinei alguma coisa diferente, se você gostou desse conteúdo, se você quer mais aulas assim, que te ensinam o por trás do aprendizado, te ensinam o por trás da fluência, que eu vou amar te explicar um pouquinho mais de como o seu cérebro funciona para que você consiga ser bilíngue. I'll see you around!